Olá, queridas alunas, queridos alunos de Teoria da Norma e Teoria do Ordenamento Jurídico. Vamos dar prosseguimento às nossas aulas gravadas. Estamos tratando da teoria da norma jurídica e, de uma forma ainda mais específica, da teoria da norma jurídica no paradigma do Estado liberal de direito. Então, nas nossas últimas videoaulas gravadas, eu busquei exatamente fazer essa contextualização, né? Seria uma reflexão interdisciplinar para muito além da estrita teoria do direito. E naquelas aulas eu dei um panorama, né, dos paradigmas político-jurídicos da modernidade. Então vamos seguir esse esquema, né? Apesar dos esquemas sempre reduzirem a complexidade, a densidade, né, das reflexões teóricas, eles são de alguma maneira úteis para a gente se orientar. E eu, né, parei falando para vocês de uma forma bem direta, bem objetiva, da teoria da norma no paradigma do Estado liberal. Apenas retomando, eu dizia daquele conceito preliminar de norma jurídica enquanto uma proposição de linguagem oriunda e veiculada por fontes válidas do direito, normas jurídicas que têm a estrutura de um dever ser, ou seja, né, as normas jurídicas são prescrições de dever ser, e que tem um perfil de um comando, né? Posto que essas normas de forma hegemônica ordenam, né, e proíbem, mas também não podemos deixar de considerar as normas que facultam comportamentos, né? E o que caracteriza essas normas como comandos, como ordens, né, seria a característica da coerção. Quer dizer, o poder muito característico dos estados soberanos modernos de reagir no caso de transgressão das prescrições jurídico-normativas, né? Em última instância, né, o poder de aplicação da sanção. E essas normas jurídicas, ainda no âmbito desse conceito preliminar, seriam filtradas, né, teriam um significado objetivo a partir de um método, de um trabalho hermenêutico, de um processo de interpretação e de aplicação do direito. Então, esse conceito preliminar de norma jurídica, que, como eu já vinha dizendo também, vai se alterando, vai sendo ressignificado de alguma maneira à medida que passamos por transições paradigmáticas. Daí o esquema, né, do Estado liberal de direito, do Estado social de direito e, contemporaneamente, né, o que chamamos de Estado democrático de direito, né? Mais uma vez eu chamo a atenção, todo esse panorama, todo esse esquema está exatamente dentro do primeiro recorte, né, que combinamos, ou seja, a busca pelo conhecimento do direito moderno, né? Lembrando também algo que já foi dito, né, que esse recorte, essa fronteira para a modernidade político-jurídica estaria nas revoluções político-jurídicas de fins do XVIII, né? E simbolicamente fica sempre mais visível para a gente a Revolução Francesa, com a consequente Declaração de Direitos, ou seja, com a emergência de um Estado de Direito,
que se distingue dos estados absolutistas, né? Dos estados pré-modernos, do antigo regime, né? Conversa que já tivemos. Logo, vamos avançar. Então, se pensamos, né, nessa fronteira, nesse recorte histórico de fins do 18, é importante considerar, certamente vamos se lembrar, né, de que já tivemos essa conversa nas nossas videoconferências. É importante lembrar que nesse contexto histórico, né, pensando no norte global como um todo, há uma coexistência, né, inclusive uma hegemonia histórica da corrente jusracionalista em relação à corrente ou à doutrina juspositivista, né? Então, é importante matizar, né, ainda que ligeiramente, essa coexistência, né, desses dois perfis históricos do direito ocidental, o direito natural e o direito positivo, né? Então, seguindo daí, né, convém lembrar que o direito natural implica em um direito que tem suas fontes pressupostas, né? O próprio direito natural é pressuposto, né? Se a gente pensa no panorama histórico das sociedades ocidentais, desde a antiguidade clássica com os atenienses, com os romanos, né? O direito natural se materializaria na própria ideia de cosmos, na própria ideia de organização da natureza física, que enquanto organizada remete à ideia de equilíbrio, né? a ideia de harmonia. Não em vão, né, simbolicamente, a balança, né, sempre muito presente no imaginário ocidental, como símbolo por excelência do direito, né? Ou seja, a ideia de harmonia, de equilíbrio, com os romanos a ideia de prudência, mas não é o caso, né, da gente tratar disso nesse momento. Já no panorama, né, medieval, por mais complexo que tenha sido esse panorama envolvendo 10 séculos, né, de uma forma certamente redutora e ligeira, a grande tendência era que o direito natural fosse tido como oriundo da vontade divina, né? E no alvorecer da modernidade, a tendência que se faz hegemônica quanto à ideia de um direito natural vai consistir na razão humana, tá? E se pensamos na ordem das coisas, né, no cosmos, se pensamos na vontade divina e se pensamos na razão humana, percebam que só seria mesmo possível pensar sobre isso, porque tudo isso nós, com as nossas limitações, não alcançamos com os nossos sentidos, né? A gente não consegue ver, tocar, sentir o sabor ou o cheiro, ou ouvir, né, o cosmos, a vontade divina ou a razão humana. Daí que o direito natural é fundamentalmente uma ideia, é um direito pressuposto, né? E por mais, né, diferente que seja o cosmos, a vontade divina ou a razão humana, são sempre ideias, né? Enquanto ideias, abstrações,
né? Ideias vagas. Né? E naquele contexto da virada do século XVIII para o século XIX, a tendência ainda hegemônica no âmbito do direito ocidental era essa base jusnaturalista, e chamamos, né, especificamente nesse contexto histórico da virada do 18 para o 19, chamamos jusracionalismo, porque naquele panorama, né, devido fundamentalmente, né, às revoluções filosóficas no alvorecer da modernidade, né, a filosofia iluminista, racionalista, a base da razão humana. Daí falarmos modernamente na preponderância do jusracionalismo. Né? E por um outro lado, né, algo que não seria nenhuma novidade histórica, o direito positivo. O direito positivo é o direito posto e não pressuposto. Né? Se o direito natural, que remete sempre a uma ideia, a um pressuposto, tradicionalmente, desde os atenienses antigos, né? Se desde então o direito natural era tido como um direito eterno, imutável, né? O direito positivo, pelo fato de ser posto, né? Quer dizer, o direito positivo é aquele que se materializa em uma lei, em uma ordem do soberano ou daquelas autoridades que detêm o poder, né? Em um determinado arranjo social. O direito positivo, que não é novidade e que sempre coexistiu com o direito natural, na virada do 18 para o 19 e particularmente, né, no evoluir do século 19, ele vai se tornar hegemônico no mundo ocidental. Vai haver um embate, né, um debate, uma grande batalha intelectual, teórica, quanto à prevalência, à preponderância de um desses direitos ou de uma dessas matrizes jurídicas, jusnaturalismo ou jusracionalismo, para ser um pouco mais preciso, e juspositivismo. Né? Por quê? Porque a partir do momento em que as sociedades como um todo se rebelam frente à tradição, àquela história de subjugação e que justificava as desigualdades, a opressão, a miséria, né? Quer dizer, no plano pré-moderno, né? Justificava-se a desigualdade social com argumentos um tanto, né, difíceis de serem engolidos, de serem aceitos por nós hoje em dia. Aquela coisa, né? A nobreza é superior porque tem sangue azul, né? Porque é naturalmente superior. Né? Então, com o pensamento iluminista, né, lembrem-se de Kant, né, uma referência filosófica que vai ter muito impacto nesse contexto, forjando o princípio da dignidade humana, falando do homem como fim em si mesmo, e é claro que nesse contexto ele está dizendo do ser humano, né? Na sua mais ampla diversidade, né? Pelo menos é uma interpretação razoável, né? Compatível, né, com tudo aquilo que culmina, né, nas grandes rupturas revolucionárias, no ideal de uma república marcada
pela liberdade, igualdade e fraternidade, né? Quer dizer que todos seriam livres e iguais. E se esse discurso filosófico começa a repercutir na base da sociedade, a sociedade como um todo, o povo, tende a não mais aceitar as desigualdades, daí as revoluções. Bom, mas eu vou buscar ser coerente, estou me policiando para manter, um nivelamento do tempo das pequenas aulas. Então paramos agora e retomo na próxima aula.